nesse vídeo a gente vai contar um pouquinho de como a gente organizou o nosso intercâmbio. Pra onde que a gente vai? Quantos países a gente vai fazer em uma semana? Acho que foram 2 meses monitorando o voo e a gente ficou entre muitas opções. Definidos os países que a gente ia fazer nesse período, a gente tinha que pensar na logística de como a gente ia conhecer o turistar no país. Então a gente tinha que pensar onde ia ser o hotel, onde a gente ia, o que a gente ia precisar de transporte para chegar até esses lugares. Por exemplo, em Zurique, a gente tinha 21 horas de conexão. Só que a gente chegou por volta das 11 da manhã. Por aí. Por volta das 11 da manhã. Então a gente tinha a partir do meio-dia para conhecer quase tudo que a gente, o máximo que dava. Então o que a gente pensou? Vamos pegar um hotel no complexo do aeroporto. Ou o mais próximo possível. O mais próximo possível. Que foi o que a gente fez? A gente desceu, saiu correndo, foi pro hotel, deixou a mala e saiu voando. A gente já tinha pesquisado antes como é que fazia para comprar o bilhete, para ir de trem do aeroporto até lá, até o centro de Zurique, porque era o primeiro país de língua estrangeira que a gente chegava e a língua não era nem inglês, porque em Zurique eles falam alemão. Sim. Então já é um pouco mais complicado que isso. E aí a gente foi pro centro de Zurique, andou pra caramba, a gente tava muito cansado. Sim. Tem até uma foto que os dois estão com uma olheira que, meu Deus, a gente tentou ver o máximo possível. Chegou um momento do dia que não dava mais. A gente já tava exausto. Por exemplo, a Juliana dormiu no voo, mas eu fiquei o voo inteiro. A gente saiu 6 horas da tarde de São Paulo, chegou lá 10 da manhã, então foram mais de 24 horas sem dormir. Contando com fuso, né? Contando o fuso horário, ele tava exausto. Então a gente chegou na metade do dia e a gente falou assim, não, a gente tem que voltar pro hotel e descansar. Pra vocês verem como nem tudo que a gente planeja, na hora realmente dá certo. Mas a gente foi com esse pensamento, então a gente não ficou paranoico em vamos conhecer, vamos sair andando. Não, bateu o cansaço e a gente falou, a gente conheceu o suficiente, tá tudo certo, vamos embora, vamos dormir no hotel. Em relação aos países que a gente ia fazer durante o final de semana, a gente teve noção de como ia ser as viagens curtas, né, de um final de semana, porque a gente saía na sexta-feira de Malta e a gente chegava lá quase à noite, então a gente tinha de fato mesmo para conhecer a cidade um dia inteiro, porque a gente chegava na metade da sexta e ia embora ou no domingo de manhã ou no domingo à tarde, então era metade do dia, mas tinha um dia inteiro que era para conhecer a cidade. No caso de Londres, a gente chegou sexta-feira muito tarde. Sim, a gente teve um problema não, né, mas tinha muita gente na imigração, então a gente teve que esperar uma fila muito grande, a gente perdeu acabou muito atrasando. Tempo. Então a gente chegou muito tarde no lugar onde a gente ia ficar acomodado. E a gente tinha comprado todos os passeios já desde aqui do Brasil, de todos os lugares que a gente ia. Então a gente tinha um negócio marcado às 8, que era como se fosse um tour em bar. Então a gente já chegou na correria, largando roupa, largando mala no quarto, já saindo, já meio perdido, onde é que eu vou? E a gente chegou tarde, porque foi fazer tour em bar, aí a gente foi dormir tarde, dia seguinte tinha coisa de manhã. Então a gente já começou na correria dessas viagens. E aí a gente, no dia seguinte, em Londres, a gente foi conhecer a Warner, que a gente já fez um vídeo sobre isso. E esse passeio durou o dia inteiro, praticamente. A ida até lá, o passeio durante a tarde e a volta. A gente teve domingo, então, que foi o dia que a gente ia embora, para conhecer de fato os pontos turísticos de Londres. E a gente deixou para domingo porque o nosso voo era tarde. Era umas 7, 8 horas da noite, não me recordo. Então a gente tinha um tempo muito bom para conhecer. Assim, deu tempo de conhecer, claro que deu, mas Londres merecia um pouco mais de tempo. Acho que uns 2, 3 dias para você conhecer bem o Londres, acho que eu acho que até mais se você quiser fazer as coisas com calma. Mas assim, dá pra conhecer a cidade e assim, o transporte é muito eficiente. A gente teve uma sensação assim muito boa de conseguir se locomover, de chegar aos lugares. Ainda mais que foi o primeiro país que a gente fez essa viagem rápida, a gente se sentiu muito mais tranquilo pelo transporte ser eficiente. Então ajudou bastante. Diferente de Paris. Que foi bem complicado. A gente já falou há uns minutinhos atrás que Paris foi bem complicado, mas o transporte não ajudou muito a gente.
Então, a língua já era diferente, eles não colaboravam muito com a gente. É que assim, o transporte lá não fala inglês, ao contrário de todos os transportes no mundo inteiro que fala a língua do país e fala em inglês, lá em Paris eles só falavam em francês. E foi uma coisa que pegou a gente de surpresa, porque a gente não estava preparado para isso. A gente descobriu isso na hora, tipo, a gente tava dentro do metrô e começou a falar, teve um problema lá e a gente ficou tipo, tá, o que ele falou? Aí a moça, que todo mundo já tinha saído do vagão, a moça voltou pra falar com a gente, tipo, ó, ele falou tal coisa, vocês têm que sair, entendeu? A gente vai explicar isso Esses perrengues merecem um vídeo inteiro. A gente vai fazer um vídeo com a nossa querida amiga Nath e a gente vai contar todos os perrengues que a gente teve no intercâmbio. Em relação à última semana, a gente iniciou ela pela Espanha, em Madrid. Explicando por que a gente não escolheu Portugal. A gente não escolheu Portugal porque Portugal merecia bastante tempo. Sim. E a gente já estava com planos de uma outra viagem, que o foco seria Portugal, então a gente pensou, não, se a gente já tá pensando em outra coisa para Portugal, vamos deixar esses diazinhos que a gente tem que iam ser corridos para outros lugares. E também porque a Juliana dança flamenco, então ela já tinha o intuito de ir para Espanha para comprar sapato, para ela fazer a dança aqui no Brasil. Então assim, por ter algumas coisas específicas que a gente queria fazer, então a gente falou assim, não, beleza, então a gente deixa Portugal para uma outra opção. E faz parte do processo, você e a pessoa que for viajar, entrarem em comum acordo. Sim. Alguém não vai para o lugar que queria, alguém vai para mais lugares que queria, mas todo mundo tem que aproveitar. É a relação, né? Tem que ceder. Tipo assim, não tem como se não tem como conhecer tudo, tem que ceder de alguma forma, entendeu? Mas se tiver, por que não ir, entendeu? E como a gente já planejava outras coisas, então a gente ficou tranquilo em não colocar Portugal nessa viagem. Já Madrid, que foi o primeiro país da última semana, foi uma realidade um pouco mais diferente do que a gente estava vivendo. Foi muito mais tranquilo do que a gente pensou que ia ser. A gente tinha previsto 3 dias, na verdade 2 dias para Madrid, e um dia fazer Sevilha de trem. Mas a gente já estava num momento em que comprar passagem de trem já não era mais viável pra gente economicamente, porque as passagens elas são disponibilizadas só 2 meses antes. De 2 a 3 meses antes. Mas já assim que foram disponibilizadas já estavam altos os valores. Então a gente falou assim, mano, não entra no nosso orçamento, então a gente deixa de fazer Sevilha para uma outra oportunidade ocasião. E vamos fazer Madrid. 3 se a gente dias. Conseguir, a gente faz um passeio em algum outro lugar, entendeu? Sim. E a gente estava num lugar muito, muito perto de tudo, então a nossa locomoção foi rápida, foi fácil, os pontos turísticos são muito perto em Madrid, então foi uma viagem muito calma. E o metrô também, assim como Londres é bem funcional, entendeu? O metrô praticamente foi feito para o turista, porque é muito fácil, qualquer ponto turístico tem uma estação do lado. Então foi uma realidade muito diferente do que a gente estava vivendo até aquele momento. Mais uma vez, a gente não esperava isso quando a gente fez o cronograma, então fique atento a isso, você vai ver muita coisa diferente do que você programou. Bom, a gente tinha inicialmente pensado em ficar mais tempo na Espanha e mais tempo na Itália. Então sobrou 3, 4 dias dentro da semana pra gente fazer os outros 2 países, né? E o que a gente decidiu? A gente decidiu ficar em Viena um dia e meio, porque a gente chegou meia-noite quase que a gente perdeu o último ônibus pra voltar pra cidade. E saímos logo na manhã, ficamos um dia inteiro e saímos na manhã seguinte do outro dia. E aí a gente foi pra Amsterdã. E a conclusão não dá pra fazer Viena em pouco tempo. Isso que a gente percebeu. A gente conseguiu visitar a maioria das coisas. Os pontos turísticos a gente visitou só de olhar. Porque Viena é um lugar que tem muito museu. Muita cultura. Então são coisas que você tem que entrar e desfrutar lá dentro. Sim. Não é que nem, por exemplo, Paris, que você vai na Torre Eiffel, tira foto, consegue subir na torre, almoçar lá, tudo. Não são pontos turísticos rápidos. Então, Viena você tem que ir com calma. Uns 5 dias em Viena eu acho que seria perfeito para você conhecer bastante coisa. E aí, Amsterdã. Isso foi uma tristeza também.
Porque a gente chegou de manhã, saindo de Viena, a gente chegou de manhã, então a gente tinha... chegando lá, a gente deixou as malas no aeroporto, ou no hotel, que era do lado do aeroporto, e decidimos ir pra cidade, porque a gente ia ter o dia inteiro e ia sair na manhã seguinte já para outro destino. Só que estava chovendo. Então a gente passou por um puta Um do dia perrengue. inteiro de chuva em Amsterdã. Sim. E a conclusão também foi que Amsterdã em um dia e meio, É corrido. assim, dá pra fazer se você correr o dia inteiro. Sim. Mas eu acho que pra desfrutar do lugar, você precisaria de uns 3 dias, Pelo menos. acho. E aí seria o ideal. Depois a gente foi pra Roma, que aí... Nossa paixão, Foi que a nosso gente amor à primeira ficou vista. 3 dias, mas a gente pretende voltar ainda a ficar uma semana, porque, assim, não tem como. A Itália é cheia de beleza em todo lugar, é muita É um lugar coisa, de é se muita apaixonar. cultura, e você precisa conhecer tudo, e a gente não conseguiu fazer O isso. nosso cronograma foi basicamente 2 dias e meio, mais ou menos. Esse meio dia foi de dias que a gente chegou de Amsterdã e depois o dia que a gente foi. Metade do dia que a gente foi embora Voltou pra pra voltar pra Malta. Malta pra ir embora. Nesse primeiro dia a gente se programou, vamos fazer a maior quantidade de ponto turístico em Roma possível. A gente chegou 9 horas da manhã. E já deixou as coisas no saiu. hotel e saiu correndo. Só que a gente tava muito cansado, porque a gente veio de uma semana inteira correndo, que nem loucos, pra tentar ver o máximo possível. Então acho que não foi tão proveitoso, a gente conseguiu ver bastante coisa, até porque onde a gente tava, no terraço de onde a gente tava, dava pra ver o Coliseu, então tava muito A gente perto. tava muito perto, bem localizado. Sim, mas eu achei que precisaria de mais. A gente ficou, assim, no dia que a gente chegou, a gente aproveitou Roma, teoricamente. Aproveitou. E no outro dia, o dia inteiro, a gente foi pra Florença e Pisa. De trem. De A trem. gente escolheu fazer esse dia inteiro porque foram lugares que a gente viu que dava pra fazer em meio dia. Florença até pediria mais dias, mas a gente não tinha. Então a gente falou assim, vamos só passar pra conhecer, Se a pra gente tem ver. metade do dia, então Exatamente. vamos conhecer metade do Então dia. a gente saiu no primeiro trem 6 horas da de manhã Roma, a gente 6 já horas da estava no manhã. trem. A gente chegou em Florença, curtimos a tarde e umas 3, 4 horas a gente foi pra Pisa pra pegar o pôr do sol e curtir um pouco lá. E voltamos embora direto de Pisa pra Roma. E aí no dia seguinte a gente pegou o voo e voltou pra Malta. E foi pro Brasil no mesmo dia. Pois é. Correria. Detalhe, a gente fez toda essa última semana com uma mala de mão cada um. Sim. Isso merece só um vídeo só pra isso, porque foi um perrengue A complicado. gente vai fazer um vídeo, 7 dias, uma mala de mão e... E muito desespero. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente tentou trazer, assim, resumido, tudo que a gente fez, como a gente organizou e pensou em todas as coisas, porque, assim, é muito complicado você organizar uma viagem, porque você precisa pensar em todos os detalhes, tipo, tentar otimizar o máximo possível do seu tempo para conseguir fazer as coisas que você tem programado. Então é isso que a gente tentou trazer um pouco no vídeo. O que a gente programou e o que a realidade também, né? Que a gente também tem que ter na cabeça que nem tudo que a gente programar vai sair exatamente. vai sair. Né? Até hoje eu penso, nossa, podia ter andado muito mais em Roma. Sim. Mas lá eu tava muito cansada. Era nítido que a gente tava muito exausto. Sim. Então é nisso que você tem que ter na cabeça. E também não ficar preso a um roteiro, porque senão a sua viagem não vai render, não vai ser legal. É lógico que você tem que selecionar os pontos que você mais quer ir ver, mas assim, não ficar preso nisso, porque você acaba falando, nossa, eu tenho que chegar aí, você tá passando por um ponto super interessante aqui, mas você tá focado em ver outra coisa. Se permita ter brechas no seu roteiro. Sim. Conheceu, me programei pra ir num restaurante que todo mundo fala. Você tá indo pra lá, você passou por outro que te interessou, vai nele, não precisa seguir 100% do que você pensou há um ano atrás. Nós pensamos no próximo vídeo fazer sobre o nosso Orçamento. Custos. Depois diz aí pra gente nos comentários o que vocês acham, se a gente devia fazer isso ou não, tá? Porque a gente tá pensando em mostrar como a gente organizou a planilha, como a gente pensou em todas as coisas certinho e o quanto que a gente gastou de fato, porque eu acho que isso é o que todo mundo quer saber, quanto gastou. Né? Lógico que vai ter diferença do que a gente gastou na época com o valor que está sendo agora. O valor do euro agora, hoje em né? dia. Mas tem noção de quanto vai ter de gasto. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam do vídeo, perguntas que a gente
vai sanar todas. E é isso, até o próximo vídeo de custos e valores. Até mais, tchau, tchau.